Salve pessoal, vamos hoje para o nosso módulo de Sistema Deposicional Costeiro e Marinho Raso, da disciplina da professora Carolina, Sistemas Deposicionais, ok? Vamos passar para os slides então. Eu subdividi a aula em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar aspectos gerais, depois características aí entre ondas e marés, aspectos da hidrodinâmica e, por último, dos ambientes e subambientes deposicionais. Na parte 2, vamos tratar do marinho raso, principais morfologias de barreiras e sequências transgressivas e regressivas. Então vamos lá para a parte 1. Então, isso aqui seria uma visão ampla do que a gente vai estar conversando. O nosso sistema costeiro, então, seria essa parte transicional entre os sistemas continentais e o marinho. Então, é onde se desenvolvem as praias, né, as barreiras, ok? E o marinho raso, a gente vai estar tratando aqui da parte da plataforma interna, né, que é adjacente ao sistema costeiro. Né? Isso, claro, né, esse marinho raso vai depender muito aí das características da plataforma, de morfologia, né, inclinação, largura, ok? Só lembrando, né, que esses depósitos podem ser formados aí com o nível do mar estável, subindo ou descendo, e que estão sujeitos aí a uma complexa interação entre ondas e marés. Aqui os ambientes deposicionais principais de que vamos tratar, né? Então, no sistema praial, tá, nós vamos ver a praia, que é constituída do pós-praia e da face praial, certo? As dunas, elas estão aqui, as dunas frontais estão no pós-praia, ok? E face litorânea, que é subdividida aqui em superior, média e inferior. Plataforma interna, feições dependentes de maré, como canais, ou deltas de maré vazante, maré enchente. Leques de sobrelavagem, associados a eventos de tempestade, né? E lagunas. Então aqui essa belíssima imagem de satélite do nosso litoral paranaense. Para quem não conhece, aqui é a Ilha do Mel. Né? Então, sedimentos depositados ao redor de elevações de embasamento. Tá? Então aqui nós temos os cordões litorâneos. Okay? Canais fluviais no meio da planície costeira. Canais de maré. E aqui os deltas de maré. Né? Deltas de maré vazante, bem delineados aqui, superagui, ok? Então, o sistema deposicional costeiro, nessa figura clássica aqui do Boyd, ele está dividido em função da força relativa entre ondas e marés. E também para um cenário transgressivo ou progradacional. Então a gente vê aqui num cenário transgressivo, por exemplo, à medida que aumenta a força das ondas, nós temos aí a geração das barreiras, né, de cordões litorâneos, das lagunas e inlets, certo? Os porões. E à medida que aumenta a força da maré, há o desenvolvimento aí dos estuários. Estuários dominados por ondas, dominados por marés, até aqui as planícies de maré, né?
que num cenário transgressivo são bem menos desenvolvidas do que num cenário progradacional aqui, em que as planícies são muito bem desenvolvidas, tá? Passando então pelos deltas, né, com feições transicionais, e com o aumento da energia de ondas, nós temos também o desenvolvimento então das planícies costeiras, né, as strand plains, planícies com cordões litorâneos. Okay? Na figura da esquerda, a gente vê então esse ternário dos processos, né, com a influência aqui dos processos fluviais, de onda e de maré, né, definindo então a criação desde as strand plains, as planícies de maré, os deltas, e feições intermediárias, né, ou mistas, que são os estuários, tá? Que tem contribuição do sistema fluvial, mas também a influência aqui de ondas e marés. Aqui na figura da direita, esse nosso diagrama dos processos, ele já está colocado em relação à dimensão tempo. Tá? Então a gente tem aqui um esquema já evolutivo, né? Em função do quê? Do nível relativo do mar, das variações do nível relativo do mar e do aporte sedimentar, né? Dentro dessa dimensão tempo. Então a gente vê que esses sistemas eles podem evoluir aqui dentro de um cenário de progradação, né? Para as strand plains, para os deltas, e num cenário de transgressão, o desenvolvimento dos grandes estuários. Aí. Sobre a hidrodinâmica, né, dos sistemas clásticos dominados por ondas. Então, essa figurinha aqui ilustra aí, alguns processos de uma forma lúdica, e seria muito fácil de mensurar, né, esses processos se fosse dessa forma. Mas, ambiente natural, nós geólogos sabemos que tem muita variabilidade. Mas os processos principais, então, né, nessa zona imediatamente adjacente à costa aqui. Nós temos, à medida que as ondas chegam em ângulo, se aproximam em ângulo da costa, nós temos a geração, então, das correntes de deriva longitudinal, né, que transportam sedimento ao longo da costa. À medida que nós temos o empilhamento de águas aqui nas praias, nós temos correntes de retorno, né, em que também sedimentos são mobilizados. Né. As ondas, né, nós temos aqui os orbitais de movimento das ondas, né, do movimento ondulatório. À medida, então, que as ondas se aproximam da costa e começam a interagir com o fundo, numa profundidade que é aproximadamente, né, você vê aqui, base da onda, metade do comprimento de onda, ou aproximadamente 1,5 vezes a altura de onda também, elas começam a haver uma deformação desses orbitais, né, o esbeltamento, finalmente com a arrebentação, zona de surf e espraiamento, finalmente. Então aqui um detalhe, né, do movimento orbital das ondas, os parâmetros principais aqui, altura, né, comprimento. E interessante aqui nessa figura de baixo, né, essa divisão entre as ondas simétricas e assimétricas. Então, a gente vê que antes de tocar o fundo aqui, nós temos aqui os orbitais simétricos, né, e começa a haver uma deformação no início, uma suave deformação, passando depois para um movimento fortemente assimétrico.
Tá? E por que isso é importante? Porque ele define um padrão de acumulação de sedimento que geralmente, em direção à praia, os sedimentos mais grossos são depositados e em direção aqui à bacia nós temos sedimentos mais finos sendo remobilizados. Aqui a gente vê então essas ondas se aproximando da costa em ângulo e gerando as correntes de deriva, né, a deriva litorânea de sedimentos, que condiciona, por sua vez, a inúmeras feições, com crescimento dependente dessa deriva, né, como esporões, pontais arenosos, ilhas lunadas e outras feições assimétricas aqui, né, cordões. Então a gente vê na imagem da direita aqui o belíssimo esporão do Ararapira. Tá? Essa foto é antiga, ele já não é como essa foto está mostrando, porque já houve aqui um processo de abertura de um novo inlet, né, e o início de fechamento desse antigo inlet aqui. Mas para ilustrar então esses processos longitudinais à costa. Aqui nós temos então os sistemas de inlet, com esporão associado. Né? Então a gente vê o desenvolvimento do esporão, nós temos a migração muitas vezes desses inlets. Tá? Os deltas, né? Tanto de maré enchente como de maré vazante. Algumas barras de arrebentação. E aqui a gente vê a indicação, né, da direção, do clima de ondas dominante, que condiciona então essas feições aqui, desenvolvimento longitudinal dessas feições. O canal aqui, geralmente, ele é mais profundo, aqui no eixo do inlet, né, com esses lobos terminais aqui. Então aqui na direita a gente vê a ilustração desses deltas, ok? E esse balanço de sedimentos nessas regiões? Né? Essa figura mostra como é bastante complexo. Temos o aporte fluvial, temos a erosão aqui da zona costeira, né? Desde cliffs até das próprias praias, o transporte longshore, né? Longitudinal, a dinâmica de transporte de sedimentos entre os estuários e o oceano, mobilização de sedimentos e deposição pelo sistema eólico também. Então a gente vê que é bastante complexo essas rotas de sedimentos. Tá? Aqui um diagrama morfológico, esqueminha morfológico, né, com a divisão clássica aí desse ambiente praial. Então nós temos aqui o backshore, que seria a região acima do nível de maré alta. Nós temos aqui a zona do foreshore, ou face praial, que seria a zona entre marés. Né? Temos aqui o nível de maré baixa, nível de maré alta. Temos a face litorânea, o shore face. Né? E, finalmente, o offshore, a base do shore face. Então, nós estamos aqui no nível de base das ondas de tempo bom. Né? E o nível superior aqui do shore face seria o nível de maré baixa. Aqui também ilustrando aqui as barras de arrebentação, são elementos importantíssimos no shore face. Backshore. E vamos lá. E as faces sedimentares, né?
que tem esses ambientes. Aqui nessa figura de cima, nós temos aqui essa tendência, né, ao shore face e ao foreshore a serem um substrato mais arenoso, e essa região aqui mais para o foreshore, zona de transição, mais lamoso. Então a gente tem um empilhamento, por exemplo, aqui de faces que refletem esses ambientes, né? Então a gente vê, por exemplo, laminação planar aqui do foreshore, da face praial, a estratificação cruzada acanalada, cruzadas tabulares, na shore face superior. Na shore face média inferior nós já temos a swale, ramoqui, né? E faces mais lamosas aí em direção à plataforma. Nessa figura da direita, essas faces elas estão associadas também aos processos, né? Aqui a gente vê o espraiamento, mas processos também de tempo bom e tempestade, por exemplo. Então, por exemplo, na shore face superior, nós temos deposição durante tempo bom, né, e erosão durante eventos de tempestade. Mesma coisa na shore face média inferior, né, nós temos aí deposição durante tanto tempo bom como tempestade, isso são tendências, né? E na transição, o domínio de tempestades. As estratificações, as estruturas sedimentares, né, geradas. A gente vê então aqui essa de cima, a estratificação plano paralela, né, tabular, truncada, né, com formato de cunha, tá, de baixo ângulo. Então, típico da foreshore, da face praial. Né, então, esses truncamentos são por mudanças de ângulo da face praial, durante evento, mudança de energia. Temos na shore face superior, né, migração de dunas subaquosas, de cristas, desde cristas retas até sinuosas, linguoides. Né, então, temos a migração dessas dunas subaquosas, 3D, 2D, formando então estratificação acanalada, estratificação cruzada planar, muitas vezes tangencial na base. Mas na shore face média para inferior, temos então fortes movimentos oscilatórios, fluxos oscilatórios durante tempestades, com a geração então das estruturas swale, ramoqui. E temos também aí uma distribuição ampla de estruturas de fluxo oscilatório, como as wave ripples, ou de fluxo combinado também. Aqui então as figuras ilustrando o pós-praia. Nessa da esquerda a gente vê aqui a marca da maré alta. Tá? Então nós vemos também que o pós-praia aqui ele é muito estreito. Temos dunas frontais muito incipientes na base do morro. Né? Temos algumas bermas de acumulação de sedimentos grosseiros aqui, ó, que indicam um ambiente de extrema energia, de alta energia. Né? Aqui uma outra praia, tá? Também com sedimento bastante, a granulometria grossa. E a gente vê aqui uma região que o pós-praia ele é praticamente inexistente. Né? Só durante eventos extremos nós temos aqui o transporte de sedimentos aqui para essa região de trás. Aqui.
Aqui então uma fotografia das dunas frontais. Isso aqui é na ilha de São Francisco do Sul. Nós temos aqui então, isso aqui é um campo de dunas, né? Aqui o foreshore. Nesta fotografia a gente vê que o pós-praia é bastante largo, né? Tem acumulação de água aqui durante as marés muito altas, ou eventos de tempestade também. Aqui algumas dunas frontais. Isso aqui no Superagui. Essa fotografia ilustra que nós temos aqui essa estratificação tabular, tá? Que seria do foreshore. Então aqui mergulhando aqui, né, em direção à plataforma, tá? E aqui já seria do backshore, tá? Seriam bermas, né, que estariam sobrepostas aqui a face praial. Então aqui seria o backshore, né, mergulhando para o continente, tá? E aqui da face praial mergulhando em direção à plataforma. Canais de maré, né? São ambientes bastante dinâmicos, né? Temos esses ciclos diários, né? De subida e descida da maré. Então, aqui no detalhe a gente consegue ver, isso aqui é no Superagui. Então, nós temos aqui essa pequena lagoa aqui, o canal de maré, né? Então, um ambiente bastante dinâmico. A face praial, aqui nós temos essas bermas, que lá atrás dá para ver outra berma, foi erodida durante aqui uma tempestade, formando então essa escarpazinha, tá? Aqui é onde se dá então esse processo de espraiamento, né? É o swash and backwash. Aqui então a estratificação tabular de muito baixo ângulo, característica da foreshore. Face litorânea superior, então, caracterizada pelo fluxo turbulento, né? Correntes geradas aí tanto pelas correntes de retorno, né? Tem fluxos longitudinais à praia. Então aqui nesse ambiente aqui nós temos a migração dessas dunas subaquosas, tá? Pequenas calhas também, aqui a gente vê uma estratificação cruzada canalada, acumulou sedimento mais grosseiro, mais grosso aqui no fundo da calha, né? Aqui ela está sobreposta pelas faces de foreshore. Correntes de retorno, então, né, nós já citamos, tá? São feições importantíssimas nesse ambiente, pelo padrão de transporte de sedimentos, né? Então a gente vê aqui nessa gravurinha da direita, aqui, esse padrão de transporte, né, de alimentação e de dispersão de sedimentos aqui, nessa pluma, tá? Que é o que a gente vê aqui. Aqui da face litorânea média, né, nós já temos aí fluxos oscilatórios muito intensos durante eventos de tempestade. Temos então a geração dessas estratificações do tipo swale, truncadas por ondas, Hammock-Keys. Aqui é interessante também apontar já uma quantidade de matéria orgânica depositada aqui nessas pequenas calhas, né? Tá? Aqui, equinofósseis também, ofiomorfa. Mais para frente eu vou falar um pouquinho também sobre a distribuição dos equinofósseis, que são importantíssimos na caracterização desses ambientes. Tá? Então, uma intercalação também
entre lâminas, né, minerais pesados, areias quartzosas. Tá? Então a gente vê que é um ambiente também onde esses processos de tempestade eles produzem estruturas muito complexas. Essa fotografia aqui ela ilustra um outro aspecto, né, desse ambiente. Nessa fotografia a gente vê claramente que nós temos duas barras de arrebentação. Então, nós temos aqui, entre essas barras de arrebentação, essa região aqui, onde as ondas, então, elas têm um comportamento mais oscilatório, né, e aqui volta, então, a ter o fluxo turbulento. Então, é uma dinâmica que pode introduzir uma complexidade muito grande no registro estratigráfico. Essa é uma característica bastante importante em relação ao shore face, por exemplo. Uma característica é essa concavidade, né? Seria aí uma superfície aproximadamente côncava em relação à porção superior, que tem essa certa convexidade, em relação à parte mais plataformal aqui, que é mais horizontalizada. Tá? Então, isso seria uma característica também importante aí desse shore face. Face litorânea inferior, a gente vê então uma maior quantidade aqui de sedimentos finos, né? Matéria orgânica, lamas orgânicas, estruturas ramoqui, tá? Truncamentos também, tipo swale, truncamentos de ondas. A gente percebe aqui que está extremamente bioturbado, né? Uma região intensamente bioturbada. Algumas pequenas calhas aí com acúmulo também de matéria orgânica, né? Sigmoides. Então aqui a gente já está próximo a uma zona de transição aí para o ambiente marinho. Mas ainda a gente vê que a natureza é bastante arenosa aqui da faces, né? Então, parte 2, vamos depois ver a parte do marinho raso em diante. Ok, moçada? Valeu, até mais.